José era um dos filhos de Jacó, também chamado de Israel. Entre todos os seus filhos havia algo especial em José. Ele era filho da mulher que Jacó mais amava e por isso recebia uma atenção diferente. Jacó demonstrava esse carinho de forma clara. Um dia, ele presenteou José com uma túnica especial, colorida e diferente das roupas usadas pelos outros irmãos. Para os irmãos, aquilo era um sinal claro de favoritismo. A inveja começou a crescer dentro deles. Mas havia algo mais que aumentava ainda mais esse ressentimento. José tinha sonhos estranhos, sonhos que pareciam apontar para um futuro de grandeza. Em um desses sonhos, ele viu feixes de trigo no campo. O feixe de José permanecia em pé, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. Quando contou o sonho, os irmãos ficaram furiosos. Em outro sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Isso parecia indicar que até sua própria família se inclinaria diante dele. Para os irmãos, aquilo soava como arrogância. A inveja se transformou em ódio. Certo dia, Jacó pediu que José fosse até o campo ver como estavam seus irmãos e trazer notícias do rebanho. José saiu em busca deles. Quando os irmãos o viram vindo de longe, reconheceram imediatamente a túnica colorida. Foi nesse momento que começaram a planejar algo terrível. "Lá vem o sonhador", disseram entre si. Alguns sugeriram matá-lo, mas um dos irmãos tentou evitar isso. Em vez de matá-lo, decidiram jogá-lo dentro de um poço vazio. Quando José chegou perto, eles o agarraram, arrancaram sua túnica e o lançaram no poço. José gritou, implorou por ajuda, mas ninguém o escutou. Enquanto ele estava lá embaixo, os irmãos se sentaram para comer como se nada tivesse acontecido. Pouco tempo depois, uma caravana de mercadores passou pelo local. Foi então que surgiu uma nova ideia. Em vez de matar José, eles poderiam vendê-lo como escravo. Assim, ele desapareceria de suas vidas para sempre. E foi exatamente isso que fizeram. José foi vendido e levado para o Egito. Para esconder o crime, os irmãos pegaram a túnica de José, mancharam com sangue de animal e levaram para o pai. Quando Jacó viu a túnica ensanguentada, acreditou que seu filho havia sido morto por um animal selvagem. A dor tomou conta de seu coração. Enquanto isso, José estava sendo levado para uma terra estrangeira, sem saber que Deus ainda tinha grandes planos para sua vida. Ao chegar no Egito, José foi vendido como escravo para um oficial importante chamado Potifar, comandante da guarda do faraó. Mesmo sendo escravo, José demonstrava algo diferente. Ele era dedicado, honesto e trabalhador. Com o tempo, Potifar percebeu que tudo o que José fazia prosperava. José ganhou confiança e acabou se tornando responsável por toda a casa de Potifar. Nada acontecia sem que José administrasse. Mas uma nova prova estava chegando. A esposa de Potifar começou a olhar para José com outros olhos. Dia após dia, ela tentou seduzi-lo. Mas José se recusava. Ele sabia que aquilo seria uma traição contra seu senhor e contra Deus. Um dia, quando estavam sozinhos na casa, ela tentou agarrá-lo. José fugiu imediatamente, mas ao fugir, deixou sua capa para trás. Tomada pela raiva e pela vergonha, ela decidiu acusá-lo falsamente. Quando Potifar chegou, ela contou uma história diferente. Disse que José havia tentado atacá-la. Potifar ficou furioso. Mesmo sem provas, José foi enviado para a prisão. Mais uma vez, sua vida parecia ter desmoronado. Mas mesmo na prisão, algo surpreendente aconteceu. O responsável pela prisão percebeu que José era diferente dos outros prisioneiros. Ele passou a confiar nele e lhe deu responsabilidades dentro da prisão. Foi ali que José encontrou 2 homens importantes, o copeiro e o padeiro do faraó. Os 2 tiveram sonhos misteriosos. José interpretou os sonhos.
E tudo aconteceu exatamente como ele havia dito. O copeiro foi restaurado ao seu cargo. Antes de sair da prisão, José pediu apenas uma coisa: lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. Mas o copeiro esqueceu. José permaneceu na prisão por mais 2 anos. 2 anos depois, algo perturbou o faraó. Ele teve sonhos estranhos que ninguém conseguia explicar. No primeiro sonho, 7 vacas gordas saíam do rio Nilo e depois eram devoradas por 7 vacas magras. No segundo sonho, 7 espigas cheias eram engolidas por 7 espigas secas. Os magos do Egito não conseguiam interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou de José. Ele contou ao faraó sobre o homem na prisão que interpretava sonhos. José foi chamado imediatamente. Depois de ouvir os sonhos, José explicou o significado. Deus estava revelando o futuro do Egito. 7 anos de grande fartura estavam chegando. Depois deles, viriam 7 anos de fome devastadora. José sugeriu que o Egito armazenasse alimento durante os anos bons. O faraó ficou impressionado. Ele percebeu que José tinha sabedoria e discernimento. Então, tomou uma decisão surpreendente. Colocou José como governador de todo o Egito. Somente o faraó teria mais autoridade que ele. O jovem que foi vendido como escravo agora administrava a maior nação da época. Os anos de fartura vieram. José organizou enormes armazéns de grãos. Depois vieram os anos de fome. A fome atingiu não apenas o Egito, mas também outras terras, inclusive a terra onde vivia sua família. Sem saber que José estava vivo, seus irmãos viajaram ao Egito em busca de alimento. Quando chegaram diante do governador, se curvaram diante dele. Sem perceber, estavam cumprindo exatamente os sonhos que haviam desprezado anos antes. Mas eles não reconheceram José. O tempo havia passado e ele agora parecia um egípcio. Depois de testar o coração dos irmãos, José finalmente revelou quem era. A emoção tomou conta do momento. Os irmãos ficaram assustados, achando que ele buscaria vingança. Mas José disse algo que marcou a história. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. José perdoou seus irmãos e trouxe toda a família para viver no Egito. Assim, o menino que foi jogado em um poço se tornou o homem que salvou uma nação inteira da fome.